Em uma mansão onde o poder falava mais alto que a verdade, uma funcionária foi humilhada, acusada sem provas e obrigada a assinar a própria demissão, enquanto escondia um segredo capaz de mudar tudo. Com o coração partido e a vida desmoronando diante dos olhos, ela saiu em lágrimas, sem imaginar que aquela injustiça se transformaria na força que a faria renascer de um jeito que ninguém poderia prever. Anos depois, quando o homem que a condenou acreditava ter deixado o passado enterrado, uma descoberta devastadora o obrigou a encarar a dimensão real do erro que cometeu e o preço cruel das decisões tomadas com orgulho. Entre culpa, silêncio, superação e uma verdade guardada por tempo demais, esta é uma história sobre perdas profundas, dignidade ferida e o momento em que a vida cobra, sem piedade, tudo aquilo que foi feito sem escutar o coração. Antes de conhecer essa história emocionante até o fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos que mostram como o destino sempre encontra um jeito de revelar a verdade. A chuva caiu de repente sobre a Avenida Paulista naquela manhã de março, sem aviso, sem nuvem prévia que justificasse a intensidade com que chegou, como se o céu tivesse recebido a notícia antes de Renata. Ela estava parada no ponto de ônibus com o casaco molhado colado ao corpo, os olhos fixos no envelope branco que segurava com as duas mãos, com tanto cuidado que qualquer pessoa que passasse poderia imaginar que ali dentro havia algo precioso. E havia. Havia uma verdade que ela ainda não sabia ao certo o que fazer com ela. Renata Souza tinha 32 anos, cabelos pretos presos num coque simples que o dia a dia não deixava soltar, e mãos calejadas de anos de trabalho honesto. Fazia 6 anos que ela acordava antes das 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar pontualmente à mansão dos Carvalho, no bairro do Morumbi. Limpava, organizava, preparava, resolvia. Era do tipo de trabalhadora que não precisava de lista de tarefas, porque já sabia de cor o que precisava ser feito, em que ordem e com qual cuidado. Os Carvalho nunca precisaram pedir 2 vezes. O envelope no colo dela tinha vindo de uma farmácia. Ela havia entrado na noite anterior às pressas, sem querer acreditar nos próprios sintomas. O resultado era positivo, simples assim, uma linha e outra linha. Vida nova começando enquanto a vida velha ainda não havia terminado de acontecer. Ela fechou o envelope, respirou fundo e encarou o céu encoberto. Não era o momento para desabar. Nunca era o momento. Tinha que trabalhar. Tinha conta de água atrasada, aluguel no prazo e uma mãe com pressão alta que dependia do remédio mensal que Renata comprava sem reclamar. Guardou o envelope no bolso do avental com cuidado de quem guarda um segredo e seguiu o caminho de sempre. A mansão dos Carvalho era uma das mais imponentes do Morumbi. Portão de ferro escuro, câmeras discretas, jardim aparado com régua. O doutor Henrique Carvalho havia construído aquela fortuna com a construtora da família, herdada do pai e triplicada pela própria ambição. Era um homem de 50 e poucos anos, de fala direta, e olhar que media tudo antes de falar. Tratava funcionários com educação fria, a distância certa para nunca se comprometer com nada, além da relação profissional. Renata sempre soube qual era o seu lugar naquela casa e nunca tentou ultrapassar aquela linha. Mas naquele dia, algo estava diferente assim que ela entrou pelo corredor de serviço. A governanta, Dona Fátima, não a cumprimentou como de costume, desviou o olhar. A cozinheira Sônia, que toda manhã trocava ao menos 2 palavras sobre o tempo ou a novela, ficou quieta e virou as costas quando Renata passou. Aquele silêncio pulsava, carregado de uma tensão que ela ainda não conseguia nomear. Renata foi direto ao quarto de limpeza. Pegou o material de sempre e começou a rotina. Foi quando ouviu a voz do Dr. Henrique chamando pelo interfone interno. Renata, venha ao escritório. O tom era neutro, mas neutro demais. Ela bateu na porta. Entrou. O escritório tinha estante de madeira escura do chão ao teto, mesa de vidro e 2 cadeiras para visita que pareciam nunca ter sido usadas para conforto. Henrique estava de pé, de costas para a janela, e havia outra pessoa na sala. Cláudio, o cunhado dele,
sentado no canto com os braços cruzados e um semblante que Renata não soube classificar de imediato. Depois entenderia. Henrique foi direto ao ponto. Havia sumido um envelope com dinheiro da gaveta do escritório, quantia considerável. Ele havia verificado as câmeras, e Renata era a única funcionária que havia estado naquele cômodo nos últimos 2 dias. Não havia outra explicação. Renata sentiu o chão mover, não de culpa, mas de incredulidade. Ela jamais havia tocado em nada que não fosse trabalho. 6 anos de lealdade, 6 anos de silêncio e dedicação, e aquilo estava sendo dito para ela como sentença, não como pergunta. Tentou falar. Disse que não havia pegado coisa nenhuma, que nunca havia feito aquilo, que ele podia revistar seu pertence, sua casa, o que fosse. Mas Henrique já havia decidido, não com raiva, o que seria quase mais humano, com frieza, com a mesma convicção de quem cancela um contrato que deixou de ser lucrativo. Cláudio ficou em silêncio durante toda a conversa, e Renata notou num lampejo rápido que ele não a olhava nos olhos. Mas ela não conseguiu interpretar aquilo naquele momento. Estava demais dentro do próprio choque. O papel foi colocado sobre a mesa. Rescisão por justa causa. A mão de Renata estava tremendo quando pegou a caneta. Ela abriu a boca para dizer a verdade, para contar sobre o envelope no bolso do avental, sobre a vida que estava começando dentro dela e que mudaria tudo. Mas quando olhou para Henrique, enxergou um homem que já havia ido embora da conversa antes mesmo de ela terminar. Ele não queria ouvir. Não havia espaço para a verdade ali. Ela assinou. Devolveu a caneta e, antes de sair com a voz mais firme do que esperava ter naquele instante, disse apenas: "Espero que o senhor nunca se arrependa de tomar uma decisão sem antes ouvir a verdade." Henrique não respondeu. Cláudio continuou sem olhar para ela. Renata saiu pela porta de serviço, com a bolsa no ombro e o envelope no bolso. A chuva havia intensificado lá fora. Ela caminhou até o portão, ouviu o clique do travamento automático atrás de si e parou no meio da calçada molhada, sem conseguir dar mais um passo por alguns segundos. Não chorou ali. O choro viria depois, no banheiro do ônibus, quando ninguém pudesse ver. Por enquanto, ficou parada sob a chuva, sentindo o peso de tudo aquilo desabar sobre ela de uma vez, misturado com a água fria que escorria pelo rosto, como se o próprio tempo estivesse enxugando o que ela não conseguia expressar. Dentro do bolso, o envelope dobrado ao meio guardava o único segredo que ela havia decidido levar embora em silêncio. Os dias que se seguiram foram os mais duros que Renata havia enfrentado desde que chegara a São Paulo. Ela havia saído de Minas Gerais aos 18 anos com uma mochila, a bênção da mãe e a certeza ingênua de que a cidade grande daria espaço para quem trabalhasse de verdade. Essa certeza havia sido testada muitas vezes ao longo dos anos, mas nunca havia sido arrancada dela de forma tão abrupta quanto naquela manhã de março. O apartamento onde morava era pequeno, nos fundos de um sobrado no bairro da Lapa. Aluguel barato, janela que dava para o muro do vizinho e canos que resmungavam à noite. Mas era dela. Ela pagava em dia, mantinha limpo, sabia o nome do porteiro e do dono da padaria da esquina. Tinha construído ali uma rotina pequena, mas estável. E agora, sem emprego e sem referência profissional, aquela estabilidade começava a rachar pelas bordas. Na semana seguinte à demissão, ela passou os primeiros 2 dias de cama. Não de tristeza, mas de esgotamento. O corpo havia absorvido o golpe de um jeito que a mente ainda estava processando. No 3º dia, acordou antes do sol e sentou na beira da cama com o caderno de contas no colo. Fez os cálculos. O dinheiro que tinha guardado dava para 2 meses de aluguel, talvez 3 se cortasse tudo que fosse supérfluo. Não havia margem para lamentos longos. Havia algo libertador, descobriu ela, em fazer aquelas contas. Não porque o resultado fosse bom, mas porque ao colocar os números no papel, ela estava fazendo alguma coisa, estava agindo, estava escolhendo não ficar parada esperando que o peso das circunstâncias decidisse por ela. Era uma forma muito pequena de controle sobre uma situação que havia tirado dela quase tudo, mas era real, e era dela. E Renata havia aprendido faz tempo a valorizar as formas pequenas de controle
quando as grandes não estão disponíveis. Renata pegou o celular e começou a mandar currículo para agências de emprego doméstico, condomínios e empresas de limpeza. Cada mensagem era redigida com cuidado, sem erros, com o histórico de 6 anos de trabalho em casa de família listado com precisão. O que ela não mencionava porque sabia que seria determinante do modo errado era que havia sido demitida por justa causa. Na prática, aquela anotação na carteira era uma marca que ela carregava sem ter merecido. As respostas vieram, algumas delas. Mas no primeiro processo seletivo que ela foi presencialmente, a recrutadora olhou para a barriga, ainda discreta, mas já perceptível, e disse com um sorriso enlatado que chamaria assim que houvesse uma vaga compatível. Renata agradeceu, saiu e caminhou 2 quarteirões antes de encostar no muro de uma loja fechada e respirar fundo. Não havia raiva. Havia apenas o reconhecimento frio de que o mundo tinha uma forma de reagir à maternidade solo que não dependia de bondade individual, mas de um sistema todo construído para eliminar o que inconvenientava. Na segunda semana, ela conseguiu uma vaga noturna numa empresa de limpeza de escritórios na região da Faria Lima. O salário era menor do que o que recebia na mansão dos Carvalho, o transporte era mais longo e o trabalho mais pesado. Mas era trabalho. Ela aceitou sem negociar porque sabia que naquele momento não tinha margem para isso. Passava as noites limpando salas de reunião, banheiros corporativos e corredores iluminados por luz fria, enquanto tentava não pensar demais no futuro. Durante o dia, enquanto tentava descansar, ela começou a frequentar um curso gratuito de administração básica, oferecido pelo Senac no bairro. Tinha visto o anúncio no mural de uma padaria e entrado quase por impulso, como quem entra no primeiro abrigo que aparece numa tempestade. As aulas eram à tarde, 3 vezes por semana, e a professora era uma mulher de meia-idade que falava sobre fluxo de caixa e controle de estoque com o entusiasmo de quem acredita que aquele conhecimento pode mudar a vida de alguém. Renata ficava na primeira fila e anotava tudo. Não era que ela tivesse um plano claro. Era mais uma sensação instintiva de que precisava aprender algo que colocasse algum poder de volta nas próprias mãos. O trabalho noturno lhe dava renda, mas era precário demais para ser a resposta permanente. Ela queria entender como as coisas funcionavam por dentro, como uma empresa se organiza, como se faz uma proposta, como se calcula o custo de um serviço. Eram coisas que sempre havia executado sem saber nomear. Agora queria nomear para poder controlar. Foi numa dessas aulas que ela conheceu Berenice, uma mulher de 40 e poucos anos que havia perdido o emprego de supervisora numa rede de supermercados e estava tentando recomeçar. As duas começaram a se sentar juntas, a trocar apostilas e depois, naturalmente, a tomar café depois das aulas. Berenice era barulhenta onde Renata era quieta, expansiva onde Renata era contida, e as duas se encaixaram com a lógica simples de que às vezes as pessoas que se completam são justamente as que o destino joga no mesmo corredor ao mesmo tempo. Renata não falou sobre a gravidez por semanas, não porque tivesse vergonha, mas porque ainda estava ela mesma tentando entender o que aquilo significava para o futuro que estava tentando construir. Quando finalmente contou para Berenice, numa tarde em que estavam sentadas num banco de praça comendo pão de queijo de papel-manteiga, a amiga não disse nada por um longo momento. Depois colocou a mão no joelho dela e disse: "Então a gente vai ter que correr mais rápido." E aí foi exatamente isso que Renata precisou ouvir. Não pena, não conselho. Apenas alguém ao lado que ainda acreditava que havia espaço para correr. O ritmo que ela havia imposto a si mesma era brutal, mas ela sustentava porque tinha um foco que a maioria das pessoas ao seu redor não compreendia. Cada real que entrava era dividido com precisão. Cada hora livre era preenchida com estudo ou descanso intencional. Ela não tinha tempo para alimentar mágoa, mas também não a havia esquecido. Era mais que mágoa, na verdade. Era uma clareza fria sobre o tipo de injustiça que acontece quando alguém com poder decide que a verdade é inconveniente. E essa clareza, em vez de paralisá-la, havia se tornado o combustível silencioso de tudo o que ela estava construindo. Enquanto isso, na mansão do Morumbi,
A vida do Dr. Henrique Carvalho continuava girando nos próprios trilhos. A construtora enfrentava auditorias e renegociações contratuais que consumiam sua atenção. Os dias eram longos e os jantares eram solitários, porque a esposa havia viajado para cuidar de um familiar doente e demorava a voltar. A casa estava grande e silenciosa, e às vezes, no meio do silêncio, ele se lembrava daquela frase que a funcionária havia dito antes de sair. Uma frase pequena, mas que havia fincado raiz num canto de sua memória com uma persistência que ele não sabia explicar. Os meses que se seguiram trouxeram uma crueldade que nenhum plano pode prever. Renata havia aprendido a trabalhar grávida, a estudar grávida, a se equilibrar no coletivo lotado às 2 da manhã com os pés inchados e o coração em compasso forçado de calma. Havia construído ao redor de si mesma uma espécie de casca funcional. Por fora, uma mulher que dava conta. Por dentro, alguém que havia aprendido que se parar para sentir tudo de uma vez, não consegue continuar. Foi numa dessas noites de trabalho que ela sentiu pela primeira vez que algo estava errado. Uma dor diferente, baixa, que não era cansaço. Ela encostou no carrinho de limpeza e ficou parada por um longo momento no corredor deserto do escritório vazio. Tentou dizer para si mesma que era o peso das horas, que era o esforço de uma semana longa, mas o corpo tem uma forma de comunicar o que a mente se recusa a aceitar. E dessa vez, ela ouviu. Berenice foi quem a levou ao pronto-socorro. Ficaram as duas sentadas em cadeiras plásticas às 3 da manhã, e Renata segurava a mão da amiga com uma força que não era de medo, mas de algo que ainda não tinha nome. Quando o médico saiu com o resultado dos exames, e o rosto tinha aquela expressão treinada para suavizar o que não pode ser suavizado, ela já sabia antes de ouvir as palavras. A gestação havia chegado ao fim de forma natural e irreversível, sem dor para explicar, sem culpado para responsabilizar. Uma perda daquelas que o silêncio absorve porque a linguagem humana nunca foi construída para descrevê-las bem. Berenice chorou. Renata não naquela noite. Ficou quieta durante todo o caminho de volta, com os olhos secos e fixos na janela do carro, vendo a cidade vazia passar como se fosse a vida de outra pessoa. Só quando chegou ao apartamento e fechou a porta, longe de qualquer testemunha, ela encostou as costas na parede, escorregou até o chão e ficou ali, no escuro, sem fazer ruído algum, apenas deixando que o peso daquilo tudo a pressionasse por dentro como uma mão grande e invisível que não pede licença. No dia seguinte ela foi trabalhar. Isso não era heroísmo, era necessidade e também era escolha. Renata havia passado a vida inteira vendo mulheres ao redor se dissolverem em circunstâncias difíceis e havia decidido muito cedo que não ia se dissolver. Não porque a dor não fosse real, mas porque ela entendia com uma clareza que a vida havia gravado nela a fio de navalha, que o mundo não para enquanto você chora. E se o mundo não para, ela tampouco poderia parar mais do que o estritamente necessário para seguir em pé. O luto aconteceu em partes, silenciosamente, enquanto ela varreria corredores e estudava planilhas. Acontecia no momento em que ela passava pela seção de maternidade de uma farmácia e tinha que desviar o olhar. Acontecia quando Berenice, sem querer, mencionava algo e depois se lembrava e ficava vermelha de constrangimento. Renata aprendia a responder com um sorriso que dizia: "Pode falar, estou bem." E havia uma verdade nisso, não total, mas crescente. 3 meses depois da perda, ela terminou o curso de administração com a melhor nota da turma. A professora a chamou depois da aula final e disse que ela tinha um raciocínio raro para a gestão de pequenos negócios e que havia uma incubadora gratuita para empreendedoras no bairro da Vila Madalena que ela deveria conhecer. Renata anotou o endereço num papel de pão e o levou para casa com o mesmo cuidado com que havia levado o envelope de farmácia meses antes. A incubadora era administrada por uma ONG que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. Renata foi na primeira reunião informativa quase por curiosidade, sem expectativa formada. Mas o que ouviu lá dentro fez algo se mover dentro dela, uma engrenagem que havia sido instalada no fundo de si mesma, sem que ela soubesse o nome. As mulheres na sala contavam histórias parecidas com a dela. Empregos perdidos de forma injusta,
recomeços feitos com as próprias mãos, negócios construídos do zero com pouco dinheiro e muita clareza de propósito. O plano que Renata começou a esboçar ali não era ambicioso no papel. Era simples, direto e assentado naquilo que ela conhecia melhor do que qualquer outra coisa: o trabalho de limpeza e organização feito com dignidade, pontualidade e confiança. Queria criar uma pequena empresa de serviços de limpeza para escritórios e espaços comerciais. Não o tipo de empresa que empurra o funcionário para dar conta de um trabalho impossível no menor tempo possível. Queria algo onde quem trabalhasse soubesse o que fazia, recebesse pelo que merecia e fosse tratado como parte de algo que fazia sentido. Berenice entrou no projeto sem ser convidada, simplesmente porque um dia apareceu na mesa de Renata com uma planilha que havia feito em casa e disse: "Fiz os números. Dá para começar com o que você tem se cortar aqui e aqui." E Renata entendeu que havia sócia. Levou quase 1 ano e meio para que a empresa saísse do papel e se tornasse de fato operacional. Nesse tempo, Renata continuou no trabalho noturno, guardou cada centavo que podia, frequentou cada reunião da incubadora, aprendeu sobre contrato, nota fiscal, alvará, regime tributário. Aprendeu com a mesma disciplina silenciosa com que havia limpado a casa dos Carvalho por 6 anos, mas agora aprendendo para si mesma, para algo que seria inteiramente dela. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o Dr. Henrique Carvalho recebia a notícia de que a auditoria interna da construtora havia identificado irregularidades financeiras em transações dos últimos 2 anos. O responsável pelas conciliações nesse período era o setor que Cláudio supervisionava. As irregularidades ainda não tinham rosto, mas a sombra já havia começado a cair. Henrique mandou ampliar a investigação, sem imaginar ainda para onde ela apontaria. Naquelas noites longas no escritório, entre contratos e relatórios, aquela frase ainda ressurgia às vezes: "Espero que o senhor nunca se arrependa de tomar uma decisão sem antes ouvir a verdade." Ele havia aprendido a empurrar esse pensamento para um canto mais fundo, mas ele teimava em voltar. A RS Soluções em Limpeza e Facilities nasceu oficialmente numa tarde de setembro, quando Renata assinou os documentos de constituição da empresa numa mesa pequena da sala da incubadora, com Berenice ao lado e a professora do curso assistindo com um sorriso que era, sem exagero, o de alguém que havia apostado e visto dar certo. O nome havia sido escolhido por Renata com intenção simples, as iniciais do próprio nome, sem floreios, sem nome de fantasia elaborado. Era ela. Era o trabalho dela, era suficiente. O primeiro contrato veio de uma clínica odontológica no bairro de Pinheiros, graças a um contato de Berenice que conhecia a administradora. Era um contrato pequeno, 3 dias por semana, valor modesto, mas para Renata era o começo do que ela havia passado quase 2 anos construindo mentalmente antes de existir no papel. Ela própria foi fazer o primeiro dia de serviço, não por falta de funcionárias, mas porque queria entender com o próprio corpo o que aquele espaço precisava antes de delegar a qualquer outra pessoa. A segunda funcionária que ela contratou foi Joana, uma mulher de 43 anos que havia trabalhado por 12 anos numa empresa de limpeza que fechou abruptamente, deixando todos sem aviso e sem acerto. Renata não perguntou se ela tinha experiência formal registrada em carteira, porque já sabia de experiência própria que há um tipo de competência que a papelada não consegue medir. Conversou com ela por 20 minutos, observou como ela falava das dificuldades sem se colocar no papel de vítima e disse: "Você começa segunda." A terceira foi Miriam, que havia sido mandada embora de um condomínio depois de ficar doente por 3 semanas. A quarta foi Priscila, que ninguém quis contratar porque tinha um histórico de emprego doméstico e o mercado corporativo olhava para isso como desqualificação. Renata olhava para todas elas e via o que via em si mesma. Trabalho que estava esperando alguém com visão suficiente para enxergar onde os outros enxergavam problema. Em 18 meses, a RS tinha 7 funcionárias contratadas, com carteira assinada, convênio médico básico e reunião mensal onde Renata ouvia cada uma delas. Não era uma empresa grande, mas era uma empresa justa, e no setor de serviços, ser justa
já era uma distinção rara o suficiente para gerar reputação. Havia uma cultura específica que Renata havia construído ali, moldada diretamente pelo que havia experimentado do outro lado da relação de trabalho. Ninguém era descartada sem conversa. Problemas eram discutidos abertamente antes de virarem decisão unilateral. Cada funcionária sabia seu horário com antecedência, recebia os materiais de que precisava sem ter que pedir por 3 vezes, e havia uma linha direta com Renata para qualquer questão que não pudesse esperar. Eram coisas simples, básicas, que em outros ambientes eram chamadas de privilégio, mas que Renata havia decidido chamar simplesmente de mínimo que qualquer trabalhadora merece. Os contratos foram crescendo com a boca. Uma clínica indicou um escritório de advocacia, que indicou uma corretora, que indicou um espaço de coworking. Renata aprendeu a fazer apresentações, a calcular proposta com margem saudável sem se vender barato por ansiedade. Berenice cuidava das finanças com uma precisão que compensava os anos fora do mercado formal. As duas eram diferentes em tudo e complementares em tudo que importava. Do outro lado da cidade, naquele mesmo período, a auditoria da construtora Carvalho havia chegado a um resultado que Henrique precisou ler 3 vezes antes de aceitar o que estava escrito. As irregularidades financeiras apontavam para transações fictícias, realizadas em contas paralelas criadas com documentos de fornecedores inexistentes. O responsável direto era Cláudio, o cunhado, o homem que havia estado sentado no canto do escritório naquela manhã de março, com os braços cruzados e os olhos desviados. Henrique ficou sozinho no escritório por um longo tempo depois que o contador saiu. Não ligou para ninguém de imediato. Ficou sentado com o relatório na mão e sentiu algo que não era raiva, pelo menos não naquele primeiro momento. Era uma espécie de colapso interno, como quando se tira um bloco de sustentação e a estrutura inteira começa a mostrar as rachaduras que sempre estiveram lá. Porque a partir do momento em que entendeu que Cláudio havia operado irregularidades financeiras por anos, outras memórias começaram a se encaixar de maneira diferente. O envelope com dinheiro que havia sumido da gaveta, a época em que havia acontecido, o acesso irrestrito que Cláudio tinha à casa por ser da família, a facilidade com que tudo havia sido resolvido com uma demissão rápida, sem investigação real, sem apuração séria. Cláudio estava na sala naquele dia. E Cláudio nunca havia olhado para Renata nos olhos. Henrique levantou da cadeira, foi até a janela e ficou olhando para a cidade. São Paulo estava lá fora com sua indiferença de sempre. Ônibus e arranha-céus e gente demais em espaço de menos. Ele havia dado ordens naquela sala sem ao menos se dar ao trabalho de investigar. Havia tomado uma decisão que destruiu a vida de alguém, porque era mais conveniente apontar para quem estava em posição mais fraca do que questionar quem estava dentro do próprio círculo familiar. Chamou o departamento jurídico no dia seguinte. Pediu afastamento imediato de Cláudio, rescisão de qualquer parceria ou benefício familiar atrelado à empresa e uma investigação completa com relatório para a auditoria externa. Depois daquelas providências todas, ficou sentado e começou a pensar em como encontrar Renata Souza. Não tinha mais o endereço dela, não tinha o contato. Havia sumido de sua vida da forma mais fácil possível, com uma assinatura num papel que agora pesava de um jeito que nenhum contrato havia pesado antes. A secretária levou 2 dias para localizar o nome dela em registros antigos. A informação mais atual que apareceu foi um CNPJ registrado no ano anterior. RS Soluções em Limpeza e Facilities. Henrique ficou olhando para aquelas letras por um momento antes de entender o que estava vendo. Ela havia construído uma empresa, havia construído enquanto ele assinava contratos e ela limpava escritórios às 2 da manhã. Havia construído com o que sobrou depois que ele tirou o que achava que podia tirar. Ele pediu para a secretária verificar se a empresa prestava serviços na região e se havia alguma forma de contato comercial legítimo. Queria encontrá-la. Mas pela primeira vez em muitos anos, não sabia exatamente o que ia dizer quando isso acontecesse. Ficou olhando para a janela do escritório por um longo tempo naquela tarde. São Paulo estava lá fora com sua indiferença de sempre,
e ele tinha a sensação incômoda de que havia estado tão dentro do próprio mundo por tanto tempo que havia perdido a capacidade de enxergar o que estava acontecendo ao redor. Havia construído uma empresa, uma reputação, uma imagem pública sólida, e havia destruído, com uma assinatura apressada e um julgamento sem investigação, a vida de uma mulher que durante 6 anos havia sido uma das poucas pessoas naquela casa a tratar cada cômodo com o respeito que ele raramente parava para notar. Aquela percepção não chegou de forma dramática. Chegou como chegam as coisas que eram verdade desde o começo, mas que a gente só vê quando para de se mover o suficiente para olhar de verdade. Havia-se passado exatamente 5 anos, 2 meses e alguns dias desde aquela manhã de março, quando Renata havia saído da mansão dos Carvalho, com a bolsa no ombro e a dignidade intacta, apesar de tudo. Ela havia parado de contar os dias em algum ponto do 2º ano, quando percebeu que o calendário havia deixado de ser uma régua de dor e se tornado simplesmente o ritmo do trabalho. Era uma vitória discreta, dessas que ninguém percebe de fora, mas que por dentro funcionam como uma alavanca. Renata estava numa reunião com uma nova cliente quando recebeu a mensagem. Era uma arquiteta que havia aberto escritório próprio no Itaim Bibi e precisava de serviço de limpeza 2 vezes por semana. A reunião estava indo bem. A arquiteta era direta, sabia o que queria e não tentava negociar o preço para baixo com desculpas criativas. Era o tipo de cliente com quem Renata gostava de trabalhar. Quando saiu da reunião com o contrato assinado na bolsa, pegou o celular e viu uma mensagem de Berenice com 3 pontos de exclamação, que era o código informal das duas para ler isso agora. A mensagem dizia: ligaram da Carvalho Construções. Querem marcar reunião para avaliar um contrato de facilities. Deixei seu número com eles. O que faço? Renata leu 2 vezes. Ficou parada no meio da calçada por um momento, com o sol de novembro batendo no rosto e uma clareza fria se espalhando por dentro como gelo em água morna. Carvalho Construções. Não havia outro Carvalho com esse porte em São Paulo no setor. Era a empresa de Henrique. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentou no banco de metal e ficou olhando para o fluxo da rua enquanto pensava. Havia um sinal naquilo que ela não queria romantizar, porque havia aprendido a não romantizar coincidências. Era possível que fosse uma busca comercial legítima, que o nome da RS tivesse chegado até lá por algum contato da rede que ela havia construído. Também era possível que Henrique soubesse exatamente o que estava fazendo. Respondeu para Berenice com uma única linha: aceita a reunião. Marque para a semana que vem. Berenice ligou em seguida, claro. Você tem certeza? É a empresa daquele homem, Renata. E Renata respondeu com a calma que havia custado muito para construir. Eu sei. Exatamente por isso. Ela passou os dias seguintes como de costume, trabalhando, resolvendo, gerenciando. Por fora nada havia mudado. Por dentro, havia um território de memória que ela percorreu em silêncio durante aquela semana. A sala do escritório com a mesa de vidro, o papel da rescisão, o peso da caneta, a frase que havia dito antes de sair. Não era raiva o que sentia ao revisitar aquilo. Era algo mais complexo, uma mistura de clareza e distância. Como quem olha para uma cicatriz antiga e reconhece que ela faz parte do corpo sem que isso mais doa. No dia marcado para a reunião, ela escolheu a roupa com atenção, mas sem exagero. Blazer azul marinho, calça de alfaiataria, sapatos que eram elegantes sem serem cerimoniosos. Não queria parecer que havia se arrumado para impressionar. Queria parecer exatamente o que era. Uma empresária que estava ali para discutir negócios. Enquanto se vestia naquela manhã, olhou para o próprio reflexo no espelho do banheiro novo do apartamento da Vila Madalena e ficou parada por um segundo mais do que o necessário. A mulher no espelho não era a que havia saído chorando por um portão de ferro 5 anos antes. Era alguém que havia feito aquela jornada inteira e chegado do outro lado com algo que não podia ser mensurado em contratos ou faturamento, mas que se sentia como uma solidez que nenhuma demissão poderia mais remover. Berenice foi junto. Chegaram ao endereço da sede da Carvalho Construções, uma torre de vidro na Shukri Zaidan, 10 minutos antes do horário.
A recepcionista as conduziu para uma sala de reunião no 12º andar, com vista para o tráfego da Marginal e café, numa garrafa térmica no centro da mesa. Renata serviu 2 copos, um para ela e um para Berenice, e aguardou. Henrique entrou com 3 minutos de atraso, acompanhado por uma assessora que carregava uma pasta. Quando ele viu Renata, parou por 1 segundo, apenas 1 segundo, mas ela notou. Depois, continuou andando, cumprimentou as duas com aperto de mão e sentou do outro lado da mesa com uma compostura que ele havia passado a vida toda cultivando e que agora parecia custar um esforço diferente. A reunião começou formalmente. A assessora apresentou a demanda da construtora. Precisavam de um serviço de facilities para 3 andares do prédio administrativo, limpeza diária com equipe fixa e relatório mensal de serviços. Era um contrato considerável, o maior que a RS já havia recebido uma proposta para avaliar. Renata apresentou a empresa com precisão, sem nervo. Berenice entrou com os números quando precisou. Elas haviam ensaiado, não porque tinham medo, mas porque profissionalismo era o único idioma que Renata havia decidido falar naquela sala. Durante toda a apresentação, Henrique ficou quieto com mais frequência do que o normal para alguém em posição de cliente. Fazia perguntas, mas as perguntas eram contidas, como se houvesse um outro conjunto de perguntas que ele estava guardando para um momento que ainda não havia chegado. No final da apresentação, a assessora disse que formalizariam o interesse por escrito na semana seguinte. As duas lados trocaram cartões. Berenice saiu na frente para atender uma ligação. E foi então, naquele intervalo de segundos, em que Renata estava guardando os documentos na bolsa, e a assessora havia saído para buscar algo, que Henrique disse, sem volume suficiente para alcançar ninguém além dela. Eu preciso conversar com você, não sobre o contrato. Renata continuou guardando os documentos. Não apressou o movimento. Levantou os olhos para ele com uma expressão que não era hostil, mas também não era convidativa. Pode falar, disse. Ele hesitou. Era a primeira vez em muito tempo que ela via hesitação naquele homem. Não aqui. Há coisas que soube recentemente que precisam ser ditas a você, pessoalmente, com o tempo que você achar necessário. Renata fechou a bolsa, colocou o alça no ombro e ficou de pé. Olhou para ele durante um momento longo antes de responder. Mande a proposta do contrato por escrito até sexta. Se quiser conversar sobre outras coisas, pode marcar horário pelo mesmo canal. Mas eu escolho quando e onde. Ela caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e acrescentou. E eu espero que o senhor tenha pensado bem sobre o que vai dizer, porque palavras ditas tarde também têm peso. Saiu. No corredor, Berenice estava esperando com o telefone guardado e um olhar de interrogação que continha ao mesmo tempo curiosidade, preocupação e aquela lealdade compacta que não precisava de palavras para se comunicar. Renata passou por ela e apertou seu braço levemente enquanto caminhava. Vamos almoçar, tenho muito para contar. No restaurante 2 quarteirões à frente, com pratos de comida por quilo sobre a mesa e o barulho habitual do almoço corporativo ao redor, Renata contou tudo. Berenice ouviu sem interromper até o final, a colher parada na mão, os olhos indo de surpresa à indignação, a algo que só podia ser chamado de admiração. Quando Renata terminou, Berenice ficou em silêncio por alguns segundos olhando para a mesa, antes de erguer os olhos e dizer: Você soube exatamente o que fez lá dentro, não soube? E Renata respondeu que havia sabido apenas que não ia sair daquela sala de reunião como nada além do que era, a dona da empresa que eles queriam contratar. A proposta chegou na sexta, como Renata havia pedido. Era detalhada, com os valores corretos e sem tentativas de baixar o preço da RS abaixo do que havia sido apresentado. Berenice leu linha por linha, comparou com o que haviam projetado e disse que era um bom contrato, talvez o melhor que elas teriam assinado até ali. Renata analisou também, concordou, e mandou uma confirmação por escrito, dizendo que precisavam de até 7 dias úteis para retornar com a assinatura. Não era procrastinação. Era tempo para pensar. O contrato era bom demais para rejeitar por razões pessoais,
e aceitar por razões estritamente financeiras também não era algo que ela faria sem antes entender o que estava acontecendo do outro lado daquela mesa. A mensagem que Henrique havia dito antes de ela sair da reunião ficou pendurada nela como um anzol. Havia coisas que ele havia descoberto recentemente e que precisavam ser ditas a ela, o que significava que ele havia descoberto algo. E o que poderia ele ter descoberto que a envolvesse? 5 anos depois. Ela pediu o encontro por mensagem. Escolheu um café neutro num bairro que não era nem o dela nem o dele, numa tarde de terça, quando a RS não tinha reuniões externas marcadas. Não levou Berenice. Algumas conversas precisam ser feitas sem testemunha, não por medo do que vai ser dito, mas porque certas verdades pedem um espaço onde não haja obrigação de reação imediata. Chegou 5 minutos antes. Sentou numa mesa ao fundo, pediu água e ficou com o celular virado para baixo sobre a mesa. Quando Henrique entrou, ela o viu antes que ele a visse, e naquele segundo ela notou o que havia notado vagamente na reunião, mas não havia deixado se registrar completamente. Ele estava mais velho do que o esperado. Não em anos, mas em expressão. Havia um peso diferente nele. Não de cargo ou responsabilidade, mas de algo que havia sido carregado por dentro por mais tempo do que cabia. Ele se sentou, pediu café, esperou o garçom se afastar e depois ficou olhando para as próprias mãos por um momento antes de falar. Quando começou foi devagar, com o cuidado de quem sabe que cada palavra vai pousar de um jeito que não pode ser desfeito. Contou sobre a auditoria. Contou o que ela havia revelado sobre Cláudio. As transações paralelas, as contas fictícias, os anos de desvio cobertos por um acesso que ninguém havia questionado porque era da família. Contou que as datas e os registros batiam com o período em que o dinheiro havia sumido da gaveta do escritório em casa. Que Cláudio tinha acesso à mansão com frequência, que vinha sem avisar, que era o tipo de presença que a família havia normalizado até o ponto de não mais questionar. Renata o ouviu sem interromper. Manteve o olhar fixo nele durante toda a fala, não com julgamento, mas com a atenção de quem está verificando cada detalhe para decidir o que fazer com a informação. Quando ele terminou, havia um silêncio entre os dois que durou tempo suficiente para que o café dele esfriasse 1 grau. Então era ele, disse ela. Não era pergunta. Era ele, confirmou Henrique. E eu não investiguei nada. Eu simplesmente decidi que era você, porque era mais fácil. Ela não disse nada imediatamente. Ficou olhando para o copo de água. Havia muitas coisas que ela poderia dizer naquele momento, e havia uma clareza estranha em perceber que não sentia vontade de dizer nenhuma delas com raiva. A raiva havia existido. Havia sido real e havia sido útil. Havia se transformado em combustível que manteve suas pernas se movendo nos piores momentos. Mas estava do outro lado de um trabalho que ela havia feito internamente, lentamente, sem perceber completamente até aquele instante. Por que agora? Perguntou ela. A auditoria foi recente? Concluída há 6 semanas, disse ele, e o contrato da reunião foi coincidência ou você me procurou? Henrique não desviou o olhar. Mandei a secretária localizar seu nome quando o relatório ficou pronto. Ela aprovou aquela honestidade com um leve movimento de cabeça. Então, o contrato é real, mas a reunião foi um pretexto para me encontrar. O contrato é real. A empresa de vocês tem uma reputação que justificaria sozinha, mas sim, também foi um pretexto. Renata pegou o copo, bebeu um gole e colocou devagar de volta sobre a mesa. O senhor sabe que isso não desfaz nada, não é? O que aconteceu, aconteceu. Eu assinei aquele papel, saí sob a chuva, fiquei sem emprego, sem referência, com uma anotação na carteira que demorei a entender como contornar. Eu sei, disse ele, e mesmo assim o senhor está aqui. Mesmo assim. Ela ficou em silêncio por mais um momento. Depois respirou fundo e disse, há algo que o senhor ainda não sabe, e eu preciso decidir se vou contar, não porque o senhor mereça saber, mas porque eu me recuso a guardar mais coisas por consideração a quem não me considerou. Henrique ficou completamente imóvel. Havia algo no tom dela que o alertou de que o que viria não seria simples, e ele tinha razão suficiente para aceitar aquele aviso antes de ouvir. Ela contou que havia entrado na mansão naquela manhã
com um envelope de farmácia no bolso do avental. Contou que havia recebido o resultado de um exame de gravidez naquela mesma manhã e que havia optado por não revelar aquilo porque percebeu que a decisão já havia sido tomada e que a verdade não mudaria o resultado, apenas a exporia ainda mais a algo que ela não estava em posição de defender, que tinha saído em silêncio, com aquela verdade inteiramente para si mesma, porque era a única coisa que ainda lhe pertencia completamente naquele momento. Henrique estava olhando para ela com uma expressão que ela não tinha nome para dar de imediato. Não era culpas ainda. Era o primeiro estágio de uma compreensão que estava chegando mais depressa do que ele conseguia absorver. "Onde está a criança?" perguntou ele, e a voz saiu com uma fissura que ele não tentou esconder. Renata olhou para ele por um longo segundo antes de responder. E naquele segundo, o café ao redor deles continuava existindo. Pratos, conversas, o som de uma xícara contra o pires. A vida comum ao redor, indiferente ao peso do que estava prestes a ser dito. Renata respondeu sem desviar o olhar. Disse que havia perdido a gestação poucos meses depois da demissão, que havia sido sozinha, à noite, num pronto-socorro com cadeiras plásticas e luz branca demais, com a única pessoa que se importava naquele momento sendo uma amiga que havia conhecido num curso de administração, que havia passado por aquilo sem apoio, sem estabilidade financeira, sem ninguém que soubesse da história completa, e que havia seguido em frente, porque não havia outra escolha que ela aceitasse fazer. Henrique ficou imóvel por um longo tempo. Não era o tipo de homem que perdia a compostura em público, e Renata sabia disso de memória. Havia convivido com aquela compostura por 6 anos de dentro para fora, varrendo os corredores da mansão, onde ele transitava como se o espaço fosse uma extensão natural de seu controle sobre o mundo. Mas naquele café, naquela tarde de terça, com o sol entrando pela janela de lado, ela o viu fraturar. Não de forma dramática, de forma íntima. Uma quebra interna que o rosto não consegue completamente esconder quando alguém está olhando de perto. Ele cobriu o rosto com as 2 mãos por um momento. Quando voltou a olhar para ela, havia nos olhos algo que ela reconheceu como culpa verdadeira. Não a culpa performática de quem quer se absolver, mas a culpa de quem entendeu completamente o que fez e sabe que não há nenhuma operação lógica que desfaça aquilo. "Eu destruí", ele começou, e depois parou, como se não houvesse sentença que pudesse completar o que havia começado a dizer, sem soar insuficiente. "O senhor tomou uma decisão errada", disse Renata, com uma firmeza que não era crueldade, mas também não era conforto. "Destruir é uma palavra que implica que eu me destruí. Eu não me destruí, eu reconstruí, mas não por causa do senhor, e sim apesar do que o senhor fez." Ela deixou aquilo pousar. E então, com o mesmo tom, acrescentou: "Não vim aqui para receber desculpas. Vim porque decidi que não ia continuar carregando coisas que não são minhas. O que está sendo dito aqui é para que o senhor saiba a verdade completa, não para que o senhor se sinta melhor com ela." Henrique assentiu lentamente. Havia uma pergunta em seu rosto que ele formulou devagar, como se soubesse que não tinha direito a ela, mas não conseguia não fazer. "O que eu posso fazer?" Renata inclinou levemente a cabeça. "Essa é uma pergunta que eu respondi para mim mesma antes de aceitar esse encontro." Abriu a bolsa, retirou um documento dobrado ao meio e colocou sobre a mesa entre os dois. Há algumas semanas eu havia começado a estruturar um projeto, um espaço de acolhimento para mulheres que foram dispensadas de emprego em períodos de vulnerabilidade, gestação, doença, luto. Um lugar onde elas possam ter apoio jurídico básico, orientação profissional e conexão com oportunidades. Chamei de Projeto Renascer. Ela abriu o documento e explicou com brevidade e clareza o que o projeto previa. Uma sede física, parceria com uma ONG já existente, que tinha a estrutura legal, uma equipe de voluntárias com formação jurídica e de orientação de carreira, e um fundo inicial para cobrir 3 meses de funcionamento enquanto buscariam financiamento recorrente. Henrique leu enquanto ela falava. Leu com atenção de quem sabe que está diante de algo que vai além do que havia imaginado encontrar naquela tarde. "Quero que o senhor financie o projeto por 2 anos", disse Renata.
Não como doação, não como filantropia de relações públicas. Como uma obrigação que o senhor assume diante do que aconteceu e que ficará documentada como tal. Além disso, quero um comunicado formal da construtora reconhecendo que minha demissão foi injusta e baseada em uma acusação falsa. E quero que o afastamento do Cláudio das operações da empresa seja definitivo. Houve um silêncio. E o contrato da RS? Perguntou ele. O contrato da RS vai ser decidido com base em critérios exclusivamente comerciais e pela minha sócia. Não misturo as duas coisas. Ela fechou o documento e o deixou sobre a mesa. Pode levar isso para analisar com quem precisar. Tenho prazo para a resposta até o final do mês. Henrique ficou olhando para o documento por um momento. Depois, olhou para ela. Você não veio aqui para perdoar, não é? Renata o encarou com uma expressão que não era fria nem calorosa, mas clara como vidro. Perdão é um caminho interno que cada um faz do próprio jeito, no próprio tempo. Eu fiz o meu sem precisar de nenhuma cena. O que estou oferecendo aqui é uma forma de o Senhor fazer algo útil com o arrependimento, em vez de apenas carregá-lo. Ela pegou a bolsa, se levantou. Antes de ir, deixou o cartão da RS sobre o documento. Mande a resposta por escrito. Se aceitar as condições, minha advogada entra em contato para formalizar tudo. Olhou para ele pela última vez, com uma expressão serena. Boa tarde, Dr. Henrique. E saiu. Atravessou o café sem pressa, abriu a porta de vidro, entrou na tarde de São Paulo com seus ônibus e ruídos e multidão. Caminhou até a esquina, parou, respirou o ar úmido da cidade. Berenice havia mandado mensagem perguntando como havia sido. Renata ficou olhando para a tela por um segundo antes de responder apenas. Foi o que precisava ser. Não havia euforia. Não havia derrota. Havia algo mais parecido com o clique suave de uma porta que fecha no lugar certo, não com violência, mas com a precisão de quem finalmente encontrou a moldura que faltava. Ela havia entrado naquele café como uma mulher que havia sobrevivido a algo injusto. Havia saído como uma mulher que havia decidido o que fazer com isso, e a diferença entre essas duas condições era toda a distância que ela havia percorrido nos últimos 5 anos. E havia mais do que distância naquela diferença. Havia a prova de que algumas histórias não precisam de um inimigo derrotado para ter um desfecho digno. Precisam apenas de uma pessoa que decide, num determinado ponto da travessia, que o que foi feito a ela não vai definir o que ela faz com o que tem. Renata havia feito essa decisão em silêncio, aos poucos, sem avisar ninguém e sem esperar que ninguém validasse. Era uma decisão interna, do tipo que não aparece em notícias, mas que muda tudo. A resposta de Henrique chegou em 12 dias. Não no final do mês, como o prazo que Renata havia dado, mas antes. Ela interpretou aquilo como um sinal de que ele havia pensado sem enrolar. A carta era formal, redigida com assistência jurídica, mas havia partes nela que carregavam um peso diferente do linguajar padrão de acordos. Henrique reconhecia expressamente que a demissão de Renata Souza havia ocorrido com base em suspeita não investigada, que investigações posteriores identificaram terceiro responsável pelo desvio em questão e que a empresa expressava seu arrependimento formal pela forma como o processo havia sido conduzido. A advogada de Renata, uma mulher de meia idade que havia prestado consultoria voluntária para a incubadora onde tudo havia começado, leu o documento 3 vezes e disse que estava juridicamente correto em cada ponto. Formalizaram o acordo em cartório. Financiamento do projeto Renascer por 2 anos, reconhecimento público da inocência de Renata através de comunicado interno e externo da construtora e o afastamento permanente de Cláudio de qualquer operação ligada à empresa ou às empresas do grupo. Berenice estava presente na assinatura. Quando saíram do cartório, ela esperou chegarem à calçada para abraçar Renata com força e depois dizer, com os olhos marejados que ela tentava disfarçar com um sorriso largo: "Você sabia desde o começo que ia chegar aqui, não sabia?" Renata respondeu que não, que havia sabido apenas que ia continuar andando. E às vezes, continuar andando é a única forma de descobrir onde o caminho termina. O projeto Renascer abriu suas portas 3 meses depois, numa sala ampla no bairro da Barra Funda. Com paredes pintadas de branco cru
e luz natural entrando pelas janelas grandes. Não era luxuoso, era funcional, limpo e acolhedor. As três coisas que Renata havia aprendido a valorizar acima de qualquer estética elaborada. A ONG parceira trouxe estrutura. A advogada voluntária organizou as primeiras sessões de orientação jurídica. Berenice criou o sistema de cadastro e acompanhamento das mulheres atendidas. Na semana de abertura, 11 mulheres se inscreveram. Na semana seguinte, eram 23. Vinham de histórias diferentes, mas com um eixo comum. Haviam sido dispensadas em momentos em que estavam frágeis, e o mercado havia tratado essa fragilidade como demérito em vez de circunstância. O projeto Renascer não prometia empregos, prometia escuta, orientação e conexão. Às vezes era o suficiente para que alguém reconstruísse o que havia perdido com suas próprias mãos, como Renata havia feito. Henrique apareceu na abertura. Não havia sido convidado, mas havia ligado para perguntar se poderia ir. Renata deixou a decisão para a advogada e para Berenice. As duas concordaram que sim, mas que ele não deveria falar publicamente nem ser apresentado como financiador naquele primeiro momento. Ele aceitou sem questionar. Ficou no fundo da sala durante a cerimônia, ouviu as histórias das mulheres que se apresentaram e saiu antes do final, sem chamar atenção. Depois daquele dia, o contato entre eles ficou restrito ao que o acordo previa. Relatórios trimestrais do projeto enviados para uma assessoria dele e confirmações de repasse via jurídico. Renata havia sido cuidadosa para que aquela formalidade fosse o único ponto de contato. Não por rancor, mas porque havia aprendido a distinguir entre o que precisa de distância para ser saudável e o que simplesmente precisa ser encerrado. Aquela relação precisava de distância para ser útil, e útil era tudo o que ela precisava que fosse. Sarci Soluções cresceu ao longo daquele ano com o contrato da construtora, que Berenice havia assinado de forma independente, como Renata havia dito que faria. As duas contrataram mais 4 funcionárias, abriram um segundo CNPJ para o ramo de organização de eventos corporativos e inauguraram um programa interno onde funcionárias com mais experiência faziam mentoria das novas. Era a RS se tornando o que Renata havia imaginado naquelas aulas de administração. Não apenas uma empresa eficiente, mas uma estrutura que replicava a oportunidade. Num sábado de julho, quase 6 anos após aquela manhã de março sob a chuva no Morumbi, Renata foi ao bairro onde morava antes de se mudar para um apartamento maior na Vila Madalena. Não havia uma razão objetiva para ir. Era mais uma vontade de fechar um círculo de forma consciente, de passar por aquele lugar como a pessoa que havia se tornado e reconhecer a distância percorrida sem precisar que ninguém testemunhasse. Passou pela rua do apartamento pequeno. A janela que dava para o muro do vizinho estava com nova cortina. O portão havia sido pintado. A padaria da esquina ainda existia, com o mesmo dono que ela cumprimentava de manhã. Entrou, comprou um café e um pão de queijo, sentou na mesa de fora e ficou olhando para a rua por um tempo. Pensou naquela manhã de março sem conseguir nomear exatamente o que sentia. Não era nostalgia, não era raiva. Era algo próximo da gratidão, mas não pela dor em si, e sim pelo que ela havia descoberto que era capaz de fazer dentro dela. Havia sobrevivido a uma injustiça, a uma perda que não encontrava nome adequado na língua, a noites de trabalho pesado e a um silêncio que ela havia sustentado por anos, sem implorar para ser ouvida. Havia construído algo real, com o que havia sobrado quando tudo pareceu desmoronar. E o mais importante, havia decidido o que fazer com a verdade quando finalmente teve espaço para dizê-la. Não por raiva, não por vingança, mas porque a verdade, quando é guardada por tempo demais, ocupa um espaço dentro da pessoa que poderia estar sendo usado para outra coisa. Ela terminou o café, dobrou o guardanapo de papel, deixou na mesa e se levantou. O celular vibrou com uma mensagem de Berenice. 15 mulheres novas no Renascer essa semana. Temos que contratar uma coordenadora. Já mandei 3 currículos para você ver. Renata sorriu para a tela, guardou o celular, ajeitou a bolsa no ombro
e seguiu andando pela rua que o sol de julho tornava dourada como uma promessa, que desta vez não estava sendo feita por mais ninguém, apenas por ela mesma para si mesma. 1 ano depois, o projeto Renascer havia atendido mais de 200 mulheres. 64 delas haviam conseguido recolocação profissional com apoio da rede de parceiros do projeto. 12 haviam aberto seus próprios negócios, alguns pequenos, alguns ainda em formação, mas existindo com a dignidade de quem construiu com as próprias mãos. O espaço havia se mudado para uma sede maior, ainda na Barra Funda, com sala de orientação individual, sala de grupo e uma cozinha onde às quartas-feiras havia encontros informais que começavam com café e terminavam horas depois com conversas que ninguém queria interromper. Renata havia sido convidada para falar num seminário sobre empreendedorismo feminino organizado pelo Sebrae de São Paulo. Aceitou após hesitar alguns dias, não por timidez, mas porque tinha uma relação cuidadosa com visibilidade pública. Sabia que histórias como a dela podiam ser úteis quando contadas com honestidade, mas também sabia que histórias de superação muitas vezes eram usadas para suavizar o que deveria ser criticado, o fato de que a superação não deveria ter sido necessária. Na palestra, ela disse exatamente isso. Falou sobre sua trajetória com precisão, sem romantismo desnecessário e sem omitir a estrutura de injustiça que havia tornado aquela trajetória tão difícil quanto havia sido. Disse que reconstruir não era um mérito individual a ser celebrado em abstrato, mas uma evidência de que pessoas com competência são descartadas sistematicamente quando estão em posição vulnerável e que qualquer conversa sobre empreendedorismo que não enfrente isso está apenas contando metade da história. O auditório ficou quieto durante alguns segundos quando ela terminou, antes de começar a palma. Berenice estava na segunda fila e foi a primeira a bater palma, com a expressão de quem disse: "Eu sabia que ia ser assim." Henrique viu a cobertura do evento alguns dias depois, num portal de negócios que costumava acompanhar. Havia uma foto de Renata no palco, de postura aberta e expressão clara, e um trecho da fala dela em destaque. Ele leu 2 vezes, salvou o link sem saber bem porquê, e ficou um momento pensando no que havia dito a ela naquele café. O que eu posso fazer? E na resposta que ela havia dado, que o arrependimento só tem valor quando se transforma em algo útil. Cláudio havia deixado São Paulo alguns meses depois do afastamento, sem drama público, apenas sumido no tipo de silêncio que às vezes precede uma reconstrução particular que ninguém acompanha. Henrique não tinha mais contato frequente com ele e havia aprendido a aceitar que alguns vínculos se encerram não com confronto, mas com distância que se estende até se tornar permanente sem que ninguém precise declarar nada. A construtora havia passado por uma reestruturação longa e necessária. Henrique havia contratado gestores novos, criado protocolos de auditoria interna mais robustos e estabelecido um código de conduta que havia começado como obrigação jurídica e havia se tornado, ao longo do processo, algo que ele genuinamente compreendia como necessário. Não era redenção fácil. Era trabalho lento, feito de ajustes incrementais, e de uma disposição nova de ouvir antes de decidir que havia chegado tarde. Mas havia chegado. Berenice e Renata comemoraram o aniversário de 2 anos da RS num restaurante nos Jardins, escolhido por Berenice porque era bom e por Renata porque tinha mesinhas na calçada. Beberam vinho, falaram sobre os próximos contratos, sobre a coordenadora nova do Renascer que havia chegado com uma energia que animou toda a equipe, e sobre um projeto de expansão para o interior do estado que ainda era mais conversa do que plano, mas que havia começado a tomar forma nas margens dos cadernos das duas. No final da noite, Berenice levantou o copo e disse: "Por tudo que a gente construiu que veio de um lugar que ninguém escolheria." Renata levantou o dela e completou: "E por tudo que ainda vai ser construído, que a gente vai escolher." As duas riram, tocaram os copos com o som claro do cristal no cristal e ficaram na calçada depois que o restaurante fechou, conversando com a despreocupação de quem não precisa mais provar nada a ninguém. Apenas seguir fazendo o que sabe fazer, do jeito que acredita, pelo tempo que for necessário. A cidade lá fora continuava sendo São Paulo, barulhenta, exigente, desigual, viva,
E dentro dela, duas mulheres que haviam chegado de lugares diferentes e encontrado na adversidade compartilhada o eixo de uma amizade e de um negócio que era mais do que negócio. Era evidência de que algumas histórias que começam em lágrimas e sob a chuva têm o direito de terminar com vinho e calçada, e riso, e o som de um copo erguido por tudo que foi construído do zero, com as próprias mãos, sem pedir permissão para ninguém. Fim da história. Se a história de Renata tocou algo em você, saiba que ela foi criada para isso, para lembrar que reconstrução é possível, que dignidade não se pede, se constrói, e que às vezes a maior reviravolta da vida começa com a coragem de assinar um papel, sair sob a chuva e decidir que vai continuar andando mesmo sem saber ainda para onde. Se você está acompanhando o nosso canal, deixe um comentário contando qual parte da história ficou mais com você. Sua opinião faz diferença de verdade. Se ainda não se inscreveu, clique agora no botão de inscrição, porque toda semana trazemos histórias como essa, humanas, intensas e impossíveis de largar no meio. E se quiser indicar para alguém que precisa ouvir uma história de recomeço hoje, compartilhe agora. A gente se encontra no próximo vídeo.